Olá, gente, nós vamos na aula de hoje estudar o Teorema de Pitágoras, particularmente a demonstração que consta nos elementos de Euclides. Os elementos é composto de 13 livros, escrito por Euclides, aí, em torno de 300 anos antes de Cristo, né? E Euclides era grego. Então, dentro desses livros, quer dizer, no livro 1, existem várias demonstrações, tá, geométricas. Interessante a gente dizer que os elementos não têm somente geometria, né? Você tem aritmética, você tem a teoria dos números, vamos dizer assim, tem os irracionais, tem proporção, tem geometria plana, tem geometria sólida, geometria espacial, tem também problemas de proporcionalidade, enfim, tem todo um conteúdo, né, que retrata aquela matemática grega, né, o período grego, que vem aí de 500 anos antes de Cristo até aí os anos, né, que o livro foi escrito em 300 até os anos 300. Muito bem. E nessa proposição 47, no livro 1, nós temos a demonstração do teorema. Então vamos procurar aqui colocar, vamos supor aqui que eu tenho um triângulo retângulo, tá? Eu vou colocar aqui, desenhar aqui um triângulo retângulo, certo? Aqui. Esse triângulo retângulo, podemos colocar aqui o A, o B e o C, o triângulo ABC, e aqui nós vamos definir os lados de quadrados que serão colocados com o lado desse triângulo. Cada lado desse triângulo vai gerar um quadrado. Então vamos aqui supor que isso aqui seja um quadrado, né? Vamos olhar aqui, isso aqui é esse quadrado que tem um lado BC, então aqui os quatro lados são iguais. Aqui nós vamos ter um outro quadrado, cujo lado é o lado, aqui é o A, não é isso? É o lado AC, e aqui, deixa eu subir para cá, e aqui nós vamos ter um outro quadrado, certo? Onde nós vamos ter esse quadrado com o lado BA, certo? Aqui, BA. Então nós botamos ABC, vamos botar aqui D, E, F, G. Dando aqui nomes a esses vértices, certo? Agora, nós vamos pegar, vamos fazer o seguinte, nós vamos unir o C ao G. Então, estou fazendo isso aqui, fazendo essa união do C com o G, certo? E aqui nós vamos traçar uma reta, passa por A e é paralelo a esse lado aqui. Nós botamos aqui A, B, C, D, E, F, G. Então vamos aqui chamar esse carinha aqui de H, né? E esse carinha aqui de I. Então, e essa reta aqui, HI, vamos chamar aqui de J, essa reta AJ, ela é paralela ao BH, como o BH é ortogonal, 90 graus, isso aqui também é de 90 graus, certo? Então nós fizemos aqui. Vamos marcar aqui um ponto ABCD, FGH, J, aqui um K, né? Certo?
Muito bem. Então, nós traçamos esse triângulo que nós estamos colocando aqui. E agora, eu também vou ligar o A ao H. Então, vou fazer essa ligação do A até o H. Certo? Bom, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos observar esse triângulo que eu vou marcar aqui, certo? Esse triângulo aqui. Vamos olhar para ele, tá? Certo? E vamos também marcar um outro triângulo, que é esse triângulo. Aqui vai haver essa interseção aqui, ó, não tem problema não. Que é esse triângulo aqui. Então, temos dois triângulos que estão aqui desenhados na figura, certo? Então, nós vamos colocar aqui, nós temos um triângulo, que é o triângulo GBC, vou botar aqui GBC, e nós temos um outro triângulo, que é o triângulo ABH, certo? Bom, vamos olhar para esses dois triângulos e tirar uma relação aqui entre eles. Gente, observe o seguinte. Vamos olhar o triângulo GBC. Observe o seguinte. Esse lado aqui, ó, então nós estamos no triângulo GBC. Olha aqui, isso aqui. GBC. Então esse lado está aqui, certo? Ele é exatamente congruente, quer dizer, tem a mesma medida que o lado AB. Por quê? O lado AB é do triângulo aqui vermelho. Observe, o AB é do triângulo vermelho. E o GB é do triângulo preto. Mas isso aqui é um quadrado. Então esses dois lados têm a mesma medida, são congruentes. Então vou marcar aqui dizendo que eles são exatamente congruentes. Muito bem. Agora, observe esse lado, que é o lado desse quadrado pintado de pretinho aqui, ó, que é o BC. Mas veja que esse BC, que é o lado do triângulo, também é lado desse quadrado aqui, ó. Então, o BC tem o mesmo comprimento do BH, porque BH é lado desse quadrado. Então, eu posso dizer que BC, que é lado desse triângulo aqui, é congruente ao BH, que é lado do triângulo vermelho, ABH. Muito bem, então nós temos dois lados congruentes. Agora veja o seguinte, esse ângulo entre os dois lados, nós vamos na busca, na realidade, de verificar a congruência, usando o lado ângulo-lado, que é a condição para que dois triângulos sejam congruentes. Então nós temos, ó, lado, certo? E lado, lado e lado. Então temos dois lados congruentes. Agora vamos ver o ângulo. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo do triângulo GBC, ele tem 90 graus. Observe que isso aqui é um quadrado, então ele tem 90 graus mais esse ângulo aqui, ó, eu estou com o dedo, certo? Agora, olhe para esse ângulo aqui. Esse ângulo que eu estou com o dedo é o mesmo ângulo que eu estou fazendo referência a esse pedaço aqui, ó. Então, quando eu pego, observa só, quando eu pego esse ângulo, essa medida, e somo com 90, no outro triângulo tem a mesma medida, observe, a mesma medida, isso aqui também é 90. Então eu tenho um ângulo mais 90, o mesmo ângulo mais 90. Então, o ângulo GBC, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo ABH, o ângulo
do triângulo ABH, o ângulo B. Então, esse ângulo que eu estou chamando aqui, ó, o ângulo do triângulo GBC, ele é congruente ao ângulo do triângulo ABH. Então, com isso, eu tenho aquela condição, né? Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, esses dois triângulos, eles são congruentes. Tá? São exatamente congruentes. Quer dizer, tem mesma área. Se você pegar esse triângulo aqui, recortar e colocar sobre o outro, eles casam perfeitamente. É isso que caracteriza a congruência. Muito bem. Agora, nós vamos fazer aqui uma situação. Vamos entender, certo, que esse AB, aqui, ó, o AB, que é o lado do quadrado, AB é igual a BG, que é igual a GF, que é igual a FA, vamos chamar isso aqui de A, o lado é A. Então, cada valor desse vale A. Então, esse carinha aqui, certo? A área dele é A ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho A vezes A dá ao quadrado. Tá? Vamos supor agora que aqui eu chame de B. Tá? Então, eu chamei esse carinha aqui de A, certo? Isso aqui é A. Vou chamar aqui de A. E esse carinha aqui é de B. Então, se aqui é B, então eu tenho B, 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 B e a área B ao quadrado. E vamos chamar a hipotenusa desse triângulo aqui, que é o triângulo retângulo, de C. Tá? Isso aqui eu vou chamar de C, que é a hipotenusa. E se opõe ao ângulo de 90 graus. Então, a área desse triângulo, desse quadrado, melhor dizendo, isso aqui é C, aqui é C, aqui é C, aqui é C, nós vamos ter C ao quadrado. Muito bem. O que nós vamos fazer agora é encontrar a área, vamos chamar a área de S, do triângulo GBC. Então, GBC. Então, como é que eu posso encontrar a área desse triângulo GBC? Muito bem. A gente sabe que a área de um triângulo é 2 vezes, não é isso? A base do triângulo. Eu escolho um lado como lado base, eu posso fazer essa opção. 2 vezes a base, vezes a altura, vamos chamar assim, B de base e H de altura, né? Ou melhor, base vezes altura sobre 2. Então a área do triângulo é a metade da base vezes a altura sobre 2. Mas nós aqui, para que a gente possa desenvolver a nossa questão, nós vamos considerar como a base desse triângulo, ó, GBC, vamos considerar a base GB. Então isso aqui vai ser a base. Eu estou no triângulo GBC. Olha esse triângulo aqui, ó, olha o dedinho passando. Então a base é esse cara aqui, GB. Tá? GB. Então eu chamei a base de GB. Se a minha base é GB, a minha altura, para eu saber a altura, nesse vértice eu tenho que tirar uma paralela à base. Eu tiro a paralela à base. Como isso aqui é um quadrado, é paralelo. Então na hora que eu puxo aqui, ó, que eu passo exatamente para esse lado do quadrado, a minha altura em relação a GB é exatamente o lado desse quadrado, que é o FG. Então, veja bem, base, aqui, vezes a altura do triângulo. A altura do triângulo é exatamente quando eu tiro essa linha aqui, ó, passando por esse vértice, vai desse vértice, por exemplo, a esse prolongamento. Então, vai ser GF. Então, GF tudo sobre 2. Perfeito? Então, essa é a área desse triângulo.
Muito bem. Agora veja que, na realidade, o que a gente tem aqui, ó, a área desse triângulo, né, que é GB vezes GF, ele está dizendo que essa área é a metade, a área do triângulo é a metade da área desse quadrado aqui, porque GB vezes GF, ó, GB vezes GF é a área desse quadrado, certo? Então, a área desse triângulo é a metade da área do quadrado. Então, se eu pensar assim, a área desse quadrado aqui, ó, a área desse quadrado que eu posso chamar ABGF, ABGF, a área desse quadrado é 2 vezes a área do triângulo GBC. Quer dizer, a área desse quadrado é 2 vezes a área desse triângulo aqui, certo? 2 vezes a área desse triângulo. Já que você está vendo que a área do triângulo é GB vezes GF, então GB vezes GF sobre 2. Então a área do quadrado é 2 vezes a área desse triângulo. Quando eu falo quadrado, esse carinha aqui, certo? Que a área desse quadrado nós estamos chamando até aqui de A2, né? De A2. Que eu chamei aqui de A2. Muito bem. Agora, nós vamos perceber o seguinte, esses dois triângulos, nós já vimos que eles são congruentes. O triângulo que nós colocamos ali, ó, GBC, e o triângulo ABH. Se eles são congruentes, significa que a área deles são iguais. Concorda? A área deles são iguais, eles são congruentes, exatamente congruentes. Então, a área do triângulo, que eu vou chamar ABH, exatamente isso aqui, é igual à área do triângulo, que é o triângulo GBC. Então está aqui, ó, GBC. Então essas duas áreas, né, desses dois triângulos que nós estamos fixados nele, são iguais. Agora vamos olhar, né, para a área desse triângulo, numa visão agora, olhando para ele, tá? Esse triângulo vermelho aqui. O triângulo vermelho é o triângulo ABH. Então a área do triângulo ABH, eu posso estar olhando aqui como, veja, olhando para a base dele, vamos observar o seguinte, eu posso pegar isso aqui como base, certo? Se eu pegar o BC, deixa eu botar essa aqui, se eu pegar o BC, vamos olhar aqui, ó, se eu pegar o BC como, ou melhor, o BH como base, certo? A minha altura, eu levanto aqui, ó, a minha altura é exatamente esse pedaço, esse segmento HJ, porque eu tenho o BH e aqui eu levanto uma perpendicular, certo? Onde, a partir desse vértice, eu tiro uma paralela à base. Então, a altura, quando eu considero o BH como base, se o meu BH for base, a minha altura é HJ. Então, eu vou botar vezes HJ, está aqui, certo? Tudo sobre 2, certo? Mas veja que, quando eu boto assim, BH vezes HJ sobre 2, eu estou com a metade desse retângulo, porque aqui é um retângulo, BH vezes HJ. Então eu tenho aqui um retângulo, certo? Se eu pintar de azul esse retângulo,
Tá? Então esse retângulo aqui, ó, que eu estou aqui pintando, certo? Esse retângulo é exatamente o BH vezes HJ. Então, a área desse retângulo aqui, certo? Como é a área do triângulo ABH é exatamente igual à área do triângulo GBC, então a área que eu estou fazendo referência aqui é a metade da área desse retângulo. Ó, BH vezes HJ, a área desse triângulo é a metade da área desse retângulo. Então, a área do nosso retângulo, que eu estou colocando ali, BHJ, quer dizer, a área desse retângulo é duas vezes a área do triângulo ABH. Então, a área desse retângulo é duas vezes a área do triângulo ABH. Mas a área do triângulo ABH é exatamente o mesmo que a área do triângulo. A área do triângulo ABH é o mesmo que a área do triângulo GBC, porque eles são congruentes. Então, o que a gente concluiu é o seguinte: como a área do triângulo GBC, nós estamos dizendo que vale a 2, ou melhor, a 2 sobre 2, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: na realidade o A2 é a área do retângulo ABGF. ABGF é exatamente o A2. E aqui, quando eu olho para o BHJK, que é esse retângulo, ele tem o mesmo valor que o A2. Quer dizer, na realidade, esse retângulo aqui, ó, certo? Ele tem exatamente essa área aqui, essa superfície que a gente está colocando aqui, ó, ele tem exatamente a mesma área. Por quê? Porque essa área, certo, é duas vezes a área desse triângulo, certo? E essa área é duas vezes a área desse triângulo. Como os triângulos têm a mesma área, porque eles são congruentes, então essa superfície é igual exatamente essa superfície aqui, tá? Estou colocando aqui. Muito bem. Agora, eu vou precisar fazer um novo desenho, certo? E fazer um novo processo, para que a gente continue fazendo essa demonstração. Bom, então o que eu preciso fazer? Novamente, nós vamos mostrar essa figura, vamos fazer novamente essa figura, certo? Então aqui, pode até não ficar exatamente igual, quanto aqui no traçado, mas a gente vai procurar aqui fazer mais ou menos parecido, certo? Aqui. E aqui nós temos quadrado, aqui, fazer assim, e aqui desse lado, um novo também, quadrado. Aqui. Bom, o que nós temos é exatamente esse retângulo, que foi aquele retângulo que a gente já tinha falado dele, que é o retângulo
triângulo retângulo. ABC. Quando eu falo retângulo, é o ABC, certo? Agora, o que nós vamos fazer, o que nós fizemos para o lado esquerdo, vamos fazer para o lado direito. Então, nós vamos, veja que aqui, ó, eu peguei, liguei o C ao G. Aqui, deixa eu botar assim, A, C, aqui, E, D. Vou precisar desse lado. Então, nós vamos pegar e vamos ligar o B ao D. Então, fiz esse triângulo. Vou pintar esse triângulo aqui de preto, tá? Certo. E vou agora ligar o A. Aqui nós temos BC, aqui é o I, certo? Repetindo, o I e o H, veja. Então nós vamos ligar agora o A ao I. Então nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer exatamente isso aqui, certo? Muito bem. Essa, da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, nós pegamos do A, fizemos uma perpendicular ao lado HI, nós vamos fazer também aqui. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento, essa linha aqui, certo? Perpendicular, estou só repetindo. Vai bater aqui no J, tá? Veja que aqui eu olhei esse triângulo que está do lado de cá. Agora, o meu triângulo que eu estou querendo analisar é esse aqui, certo? Vamos seguir a mesma rotina que nós fizemos de um lado e fazer do outro lado, tá certo? Bom, agora eu estou olhando para esse carinha aqui como B2, tá? Estou só tirando, aqui era B, 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 aqui é B2. Aqui, na realidade, esse lado vale C, esse aqui é C, todo esse quadrado aqui, ó, isso aqui é um quadrado, vale C2, tá? C vezes C, isso aqui vai dar C2. Muito bem. O que nós vamos, então, agora observar o seguinte, da mesma forma, vamos olhar e dizer o seguinte, olha, o triângulo, agora, o triângulo BCD, esse triângulo que nós estamos vendo aqui, ó, BCD, ó, BCD, ele é congruente ao triângulo ACI, certo? Ele é congruente. Por quê? Nós já fizemos isso, agora a gente está fazendo do lado de cá. Por quê? Vamos observar, olha só. Nesse triângulo aqui, nesse triângulo, que é o triângulo BCD, olha esse lado BC, tá? Que está aqui, ó, BC. Ele é exatamente congruente a esse lado CI do outro triângulo. BC desse triângulo e congruente CI, porque isso aqui são lados de um quadrado, certo? Agora, olhe para esse carinha aqui, que é esse lado do triângulo BCD, ele é congruente ao lado AC do triângulo ACI. Então, eles são congruentes. Agora veja a questão do ângulo. Isso aqui é 90, esse segmento. Ó, esse segmento que eu falo, esse ângulo. Então, esse ângulo aqui, ó, isso aqui também é 90. Certo? Então, veja, ó, 90 mais esse ângulo. 90 mais esse ângulo. Então, os dois ângulos, esse com esse aqui, ó, são congruentes. Então, nós temos a questão lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, pela relação lado, ângulo, lado, nós garantimos a congruência desses dois triângulos. O triângulo BCD é congruente ao triângulo ACI. Muito bem. Vamos olhar aqui, né, seguindo exatamente essa rotina. Veja que a área desse triângulo, que eu vou chamar aqui, ó, BCD, tá? Que é igual aqui, vamos botar assim, é igual aqui, BCD. Se eu pegar o CD,
Ó, CD, que é exatamente esse comprimento, a altura, comprimento que eu vou falar a base desse triângulo, a altura dele, né, quando eu olho CD, eu tiro uma paralela por B, essa altura é dada pelo lado ED. Então veja, base CD vezes altura, ED sobre 2. Então é isso que eu coloquei aqui, a área desse triângulo aqui. Certo? Então, na realidade, a área do quadrado, né, a área desse quadrado, que eu estou chamando de B2, é 2 vezes a área do triângulo BCD. Quer dizer, BCD tem essa área dividida por 2. Então, se eu quero CD vezes ED, CD vezes ED, que é a área do quadrado, B2, CD vezes ED é 2 vezes isso. Se eu multiplicar por 2, simplifica, vai dar o CD vezes ED. Então, o B ao quadrado, que eu estou fazendo referência à área desse quadrado, é 2 vezes a área do triângulo BCD. Muito bem. Aí, nós vamos verificar o triângulo ACI. O triângulo ACI, nós já vimos que é congruente a BCD. Se ele é congruente, a área do triângulo ACI é igual à área do triângulo BCD. Eles são congruentes, então tem a mesma área. Agora, vamos ver como é que a gente acha a área do triângulo ACI. A área do triângulo ACI, se eu pegar, por exemplo, a base, certo? Que é CI, olhando esse triângulo aqui, se eu pegar essa base, considerar a base como CI, a minha altura, exatamente essa linha que sai aqui do A, paralelamente a CI, ó, a minha altura é esse pedacinho aqui. Então eu tenho CI vezes a altura. O triângulo ele fica enviesado, não é fácil de ver não. Não é fácil de ver, certo? Mas a gente não tem, aqui fica difícil, até eu estou fazendo várias figuras. Mas entendam que se aqui a base, tá, se eu estivesse mudando, puxando esse triângulo e colocando ele uma base aqui, certo? Eu ia ver CI, que é a base, vezes essa altura. E a altura é esse JI aqui, estou vendo aqui, ó, JI, sobre 2. Que na realidade, quando eu olho o CI que multiplica JI, eu tenho, esse CI vezes JI é exatamente a área desse outro retângulo aqui, ó, que está do lado de cá, certo? Quer dizer, o que a gente está observando? Que esse B2 era 2 vezes a área do triângulo BCD. E essa área aqui, ó, esse triângulo aqui tem a mesma área, esse triângulo A e C, ele tem a mesma área do triângulo BCD, então esse carinha aqui que eu fiz esse risco aqui, vai ser o B2. Por quê? Porque a gente já viu que se o B2 é 2 vezes a área desse triângulo, quando eu falo B2, o B2 aqui, tá? É 2 vezes a área desse triângulo, aqui o mesmo B2 vai estar aqui, que vai ser 2 vezes a área desse triângulo, porque eles são exatamente, têm a mesma área, são congruentes. Então, o que eu concluí aqui nesse caso? Que essa superfície aqui, ó, tá? Ela está aqui nesse retângulo aqui, ó, nesse retângulo. E veja que no nosso caso do lado de cá, a área desse quadrado, ele está exatamente aqui, ó. Então, o que a gente conclui? Que se eu olhei para isso aqui é C, certo?
e isso aqui é um quadrado, então, se isso aqui vale C, isso aqui vale C, isso aqui vale C, isso aqui vale C, então eu tenho que C ao quadrado é exatamente a soma dessas duas partes desse quadrado. Nós temos dois retângulos. Um é A2, que é exatamente a área desse quadrado. A área desse quadrado aqui, ó, ele está aqui. E a área desse quadrado, que está desse quadrado, que seria B2, ele está aqui. Então, o meu C ao quadrado é igual a 2 mais B ao quadrado. Então, a gente concluiu o seguinte, que geometricamente, quando eu tenho um triângulo retângulo de catetos A e B e hipotenusa C, quando eu faço esse quadrado aqui, que está exatamente, que é um quadrado que tem a hipotenusa como lado, a área dele é exatamente igual à área desses dois quadrados, que eu estou chamando de A2, e o outro quadrado aqui de B2 adicionados. Então, é por isso que, às vezes, lá nos livros de fundamental, né, tem exatamente essa questão. Ele dá um triângulo retângulo, desenha um quadrado aqui, né, que é formado do lado da hipotenusa, desenha um quadrado aqui, cujo lado é esse cateto, desenha outro quadrado, cujo lado é outro cateto, e diz que se eu pegar essa área e essa área, ela vai encaixar aqui dentro. Então, C ao quadrado é exatamente a soma de A2 mais B2. Então, gente, veja que o que espanta, né, principalmente para mim, é uma demonstração finíssima, né, requintada de geometria, que foi colocada, que foi desenvolvida 300 anos antes de Cristo, e está escrita essa demonstração, né, no livro 1, na proposição 47. Bom, gente, obrigado, e esperamos que vocês, principalmente aqueles que amam a geometria, né, possam tirar proveito dessa demonstração. Obrigado.